Bem-vindos ao Porta de Hangar. Este programa tem o apoio de Galetos. Galetos Delivery. Faça seu pedido online. www.galetos.com.br. Bem-vindos ao Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. O nosso convidado de hoje é um amigo meu com mais de 40 anos de amizade, estudamos na escola juntos, é o Valmir Correia Leite. Bem-vindo, Valmirzão. Que honra, prazer, hein? Prazer te ver novamente, com saúde, trabalhando... bombeiro oficial, né? Como é que foi sua carreira? Nasceu com essa... Sua família é de militares, né? Na verdade, assim, o Corpo de Bombeiros, para mim, ele aconteceu no decorrer da carreira, porque São Paulo tem uma peculiaridade, né? São Paulo é um dos dois únicos estados ainda no Brasil que mantém o bombeiro orgânico à polícia militar. Todos os outros estados... Para quem não sabe, o bombeiro é separado da Polícia Militar. Aqui continua ligado à Polícia Militar, portanto a porta de entrada é a mesma da Polícia Militar, que é a Academia do Barro Branco. Mas então o bombeiro é militar, considerado militar. Sim. Daí essa é uma questão nacional. Mas tinha uma questão, vamos sair um pouco da conversa, de que o policial militar não era militar. Não teve essa questão uma vez, né, falado disso aí? Sim, as discussões sobre a militarização ou a desmilitarização, elas sempre aconteceram. Nível federal ou estadual, mas o certo é que pelo contingente e pela necessidade das Forças Armadas de terem uma tropa reserva de tamanho número já treinada, já adestrada, sobretudo para os aspectos da segurança interna, né, que é o que caracteriza a Polícia Militar, foi se direcionando para a transformação do militar estadual como uma força auxiliar e reserva das Forças Armadas, sobretudo do Exército Brasileiro. Entendi. Agora, você tem uma empresa de... Engenharia. Minha formação, eu sou militar, eu sou daqueles que é a tradição familiar, né? Uma vez que agora eu tenho uma filha militar, que caracteriza então a quinta geração da família. Bombeiro não ela? Não, então ela está nesse período de formação, né? Ela está no segundo ano do curso de formação de oficiais. Uhum. E em razão dessa característica aí, eu acabei indo, né, para a carreira, muita influência do meu pai, né, que é uma pessoa especial, querida, foi comandante-geral da corporação. Eu fui para a carreira, sobretudo por uma paixão, por uma realização pessoal. Você sempre gostou, né, gente? Eu sou amigo desse cara de infância, como eu falei no começo do programa. E ele sempre gostou, é de família. Com a diferença de que naquela época, com a idade que a gente tinha, se perguntasse, né, como meu pai, na época, eu era garoto, quando nasci meu pai já era capitão, e eles perguntavam assim, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, eu vou ser capitão, porque meu pai era capitão. Obviamente eu não sabia qual que era a dificuldade da carreira até chegar ao posto do capitão. Mas foi uma escolha, eu falo que eu tive muitas oportunidades na vida, Deus foi extremamente generoso para mim, comigo. Tenho uma formação diversa, né? Eu sou formado em Direito, sou formado em Educação Física, que é outra paixão minha, e fiz a engenharia já como uma preparação da carreira para poder ter uma atividade extracurricular. Extra, porque a gente reconhece que o militar ele aposenta cedo, né? Entendi. A agrura da profissão, ela faz com que a gente tenha necessidade de se aposentar cedo, porque imaginem assim, você pegar uma pessoa com a idade normalmente
destinada à aposentadoria do restante da população, 60 e 65 anos, um policial trabalhando com essa idade, quer dizer, seria inviável, né? As pessoas também não, às vezes fazem uma crítica, mas elas não conseguem talvez visualizar que é impossível você manter a rigidez, a condição de trabalhar, né, o embate, ainda mais a criminalidade do jeito que está hoje. Eu acho que as né? pessoas não têm noção do que é o cargo de um bombeiro ou de um policial militar, o tipo de risco que ele corre dia a dia, né? Sim. É muito bravo, assim. O que eu perdi de amigos, eu imagino. De companheiros, pessoas próximas mesmo, queridas, ao longo da carreira foi uma grandeza. Nenhuma profissão ela traz isso daí como realidade, né? Essa questão de dar a vida, né? Você tem profissões que, óbvio, exigem, né? Mas eu acho que aí entra um ponto acima, né? Entendi. Por isso que eu entendo, apesar da gente, a gente aposentar cedo, eu entendo isso como uma justificativa totalmente plausível de você aposentar um pouquinho precocemente, né? Entendi. Valmir, você então montou sua empresa e está ligado com a aviação, por isso que ele está aqui, pessoal, na área de segurança. Como é que funciona isso na sua empresa? Então, eu vou até vou retornar um pouquinho aí, porque durante meu período da ativa, coincidentemente, eu tive nos os grandes incidentes aí da aviação brasileira, né? Lógico, aconteceram alguns outros, mas em especial aquilo que assolou aqui o nosso território estadual, né? Que é a área de jurisdição do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Isso quando que foram você os dois TANs. Exatamente. Foram os dois TANs. Que nós vamos conversar já sobre eles. Tá. Aí isso me aproximou, acabei me aproximando de algumas pessoas da área de aviação, quer seja fazendo palestra para tratar esse assunto. E quando eu me aposentei, eu fui procurado justamente para dar treinamento, esse treinamento voltado à área de incêndio, sobretudo para o pessoal que trabalha não só como bombeiro civil, que a gente tem um bombeiro civil, bombeiro de aeródromo, que tenha uma especialização aí nessa área, mas sobretudo para o pessoal que trabalha em pista, seja na área de aeroporto ou de heliportos. Né? Necessariamente não precisa ser bombeiro, mas tem um curso para combate a incêndio. Não, então, é mais fácil pegar porque esse pessoal tem a noção, os cursos relacionados à aviação, de segurança de voo, a CIPAER, etc. Tal. Então, você trabalhar com esse pessoal, uma formação de brigadista, é mais fácil do que você pegar um bombeiro civil e dar para ele todo o conhecimento voltado à área de aviação. Você acha que esse brigadista vai assimilar melhor essa coisa de combater incêndio, resgatar uma pessoa? Olha, a minha experiência mostra que sim. É mais fácil você pegar esse pessoal que já atua na área da aviação para poder receber o treinamento de bombeiro, porque é tudo, né? Quando a gente fala em combate a incêndio, vocês melhores do que ninguém sabem, que são da área, né? É a aproximação com a aeronave, sobretudo naquele momento de risco, sobretudo quando muitas vezes você não tem condição de cortar um motor ou você tem que começar uma intervenção rápida, né? Então é mais ou menos por isso que passa essa afinidade, né? Então não só a questão do combate a incêndio, mas também a fase toda, desde a elaboração, por coincidência, meu tema na engenharia de segurança foi combate a incêndio em aeródromos, né? Uhum. Eu fiz com base nas edificações da Polícia Militar destinadas ao pouso de decolagem de helicópteros, a parte de combate a incêndio. Esse é meu trabalho de conclusão de curso, né? Apesar de eu ter feito mestrado e doutorado, não foi nessa área, né? Na área de formação mesmo de engenharia civil e engenharia de segurança, foi voltado a essa parte. Então, conceber sistemas de proteção contra incêndio, porque aí tem a peculiaridade, não é só a água, é a água e a espuma, né? Que é o agente indicado ao combate ao incêndio em aeronaves, como todos devem saber. E outros elementos para essa prevenção
e combate a incêndio, além do treinamento, obviamente. E também tem o pessoal de terra, né, que pode sofrer com acidente, né? Sim. No caso dos aviões da TAM, muita gente em terra, você tem que cuidar deles. Vamos voltar no acidente da TAM, vamos começar no acidente da TAM, na verdade. Você foi para os 2 acidentes da TAM, Fokker 100 em 1996. E o último que foi que ano? 2007. 2007. Desculpa, pessoal, não lembro. Esse cara tem uma memória boa. Não, eu não vou conseguir lembrar. É bem significativo, é bem marcante, né? Muito. Qual é o papel do bombeiro na hora de um acidente, num desastre que você está olhando lá? Pode ser que tenha um sobrevivente, mas dificilmente nesses 2 teve chance de ter alguém sobrevivente. O que você faz? Então, essa é uma questão bem complicada nesse modelo de acidente, porque você é treinado justamente para promover socorro, né? Aliás, dentro das ações, a gente usa até uma mnemônica que a gente chama de CICER. É salvamento, isolamento, combate, extinção e recuperação. Essa mnemônica, ela dá exatamente essa prioridade. E você não ter, às vezes, quem salvar. Ela frustra aquilo pelo qual o bombeiro trabalha, treina a vida inteira, né? No caso do segundo TAM, você tinha ainda vítimas em terra, tiveram ações de salvamento bem significativas, né? Nós temos aí, inclusive, bombeiros que foram condecorados lá, porque o prédio da TAM, que acabou sendo atingido, ele tinha um número não tão elevado de vítimas, porque muitas pessoas conseguiram sair e o horário de final de expediente já não trazia para aquele prédio uma população tão grande. Mas no primeiro, você, assim, as mortes em terra, elas se resumiram a 2 pessoas e daqueles que caíram no avião, obviamente não restou sobreviventes. Você diz 2 pessoas do prédio da TAM e não do posto de gasolina, porque tinha um posto de gasolina que eu acho que piorou mais a situação de vocês, né? Sim, eu na verdade eu confundi as duas ocorrências, né? Eu gerei aqui, tá vendo uma confusão entre as 2 ocorrências. Eu tô falando no primeiro TAM só tiveram 2 vítimas. Ah, tá, desculpa. Na queda do primeiro TAM. Uhum. Porque ele caiu na rua, né? E por mais que a gente imaginasse ali que pelo horário, por volta das 8 horas da manhã, muita gente deveria estar em casa ou saindo e tal, a coincidência é que quase todas as casas estavam desocupadas. Que coisa boa. Foi uma coincidência. Eu costumo falar que coincidência coisa boa não existe, né? Coisa boa a gente diz porque não matou mais pessoas no solo, né? Sim. Aquela cena que você vê da roda do avião do Fokker 100 dentro de uma casa, é a casa de um amigo meu. E todo mundo tinha saído da casa do pai, a mãe e ele já tinham ido trabalhar, né? Recentemente eu participei de um programa mostrando exatamente essas cenas. Eu e o Coronel Bertolini, que foi recentemente comandante do Corpo de Bombeiros, falando sobre esse episódio e sobre essa cena, né? O cara acordar de manhã tem uma turbina, tem um trem de pouso dentro de casa, né? Uhum. Isso não é uma coisa normal. Então, já no segundo TAM, você tem aí mais ações de salvamento efetivas mesmo, né? De ir lá, de salvar, de ter que arvorar a escada para tirar as pessoas, de ter que realmente diminuir a temperatura da edificação, do posto que estava ao lado que você mencionou, para poder produzir resgate e tal. Mas assim, a cena em termos de corpos, de recuperação de corpos, elas acabam sendo semelhantes porque você não tem quase nada para poder salvar de embarcados, né? Mas o posto lá foi um agravante. Chegou a explodir o tanque do posto? Não houve explosão. Teria chance naquela hora que vocês estavam combatendo o incêndio de explodir ou não? Eu acredito que de explodir não. O que nós vivemos lá naquele momento o tempo inteiro foi a possibilidade do desabamento do prédio que estava... Que não era pequeno, né? Não era. Inclusive porque a maior concentração de corpos que a gente estava tentando retirar
ela ficou sobre uma parede de mais ou menos uns 20 metros de altura, que ficava o tempo inteiro sendo monitorizada. Ou você colocava a sua vida em risco ali naquele... ali parede. O tempo inteiro. E na verdade, assim, você não estava correndo risco para salvar pessoas. Você estava correndo risco para retirar corpos em respeito às pessoas que estavam lá. Porque ali, todas as pessoas, nem que fossem fragmentos de corpos, foram identificadas, né? Sobre isso, inclusive, a gente tem uma evolução em termos de atendimento do Corpo de Bombeiros, que é você pegar o primeiro TAM e o segundo e ver como houve uma evolução. Recentemente até fiz uma apresentação isso numa universidade lá no Maranhão sobre o timeline da evolução do sistema de gerenciamento de emergências, né? Aqui a gente tem usado um primo próximo do ICS, que é o Incident Command System, né? Que é usado nos Estados Unidos, mas ele é mundialmente adotado, né? Aqui a gente usa o sistema que, por uma questão de semântica, nós passamos a chamar de SICOI, Sistema de Comando de Operações em Emergências. E a evolução de 96 para o 2007 desse sistema de gerenciamento de emergência, o que possibilitou que a gente tivesse, mesmo diante de toda a dificuldade, uma forma de gerenciamento na emergência muito, muito melhor, de localização, de área de concentração de corpos, tudo isso já vem dessa metodologia, entendeu? Entendi. Agora, Valmir, muitas pessoas ouviram relato que existiam pessoas vivas dentro do avião. Na situação que você viu lá, você acha que isso aí foi verdade? Nenhuma hipótese. Isso... Bobagem. Isso é... Bateu e o avião acabou com ele. Pode ser conversa de redes sociais ou de botequim, porque na época as redes sociais não eram tão ativas. Nenhuma possibilidade. O bombeiro, com relação aos parentes da vítima, tem contato? Então, a gente tem, dentro desse critério de gerenciamento de emergência, a gente tem, inclusive, o porta-voz, né? Que é a presença do porta-voz, e dessas concentrações, nas áreas de concentrações de vítimas, a gente produzir o material de cada vítima identificada. Mas como ali a gente dependia do trabalho, que foi muito bem feito à época, pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística, na identificação de corpos, a gente esperou para dar as informações. As iniciais foram pelo porta-voz do Corpo de Bombeiros, mas o restante a gente aguardou as perícias que foram feitas com os corpos para a gente dar certeza para familiares e etc. Né? O que passa, na sua experiência pessoal, pela cabeça depois de um acidente desse tipo? Você ficou lá, trabalhou até de madrugada, coisa e tal, com certeza não saiu de lá de noite, saiu de manhã cedo. O que passa depois na sua cabeça? Como é que se recupera dessas cenas? Essa pergunta é bem interessante, Ricardo, porque ela tem um pouco a ver com essa questão da escolha profissional e etc, de você poder ajudar, minimizar, né? Eu falo que a escolha profissional, para esse tipo de profissão, ela tem você tem que ter a vocação, né? E você escolhe a profissão por esse critério, não é por dinheiro, porque não tem dinheiro que pague, né? Não há dinheiro que pague. É aquela questão de você ter empatia às pessoas, solidariedade, trabalhar no sentido de minimizar a dor das pessoas. Porque não é só nesse aspecto. Estou falando com a carreira de bombeiros. Eu tinha um comandante que falava assim, olha, trate sempre vítima, parentes com muito respeito, porque a pessoa que está ali naquele momento final de óbito, de morte ou de quase morte, ela vai ter exatamente cada um tem a sua concepção religiosa, mas ela vai ter exatamente no teu rosto, talvez a última memória em vida, né? Você representa ali aquela esperança, aquele alento ou aquele conforto, né? Então
isso é uma coisa que você tem que tratar de uma maneira muito respeitosa, com né? certeza a pessoa se apega àquele momento também. Sim, né? sim. E é óbvio que é um momento tomado de uma total energia. Da mesma forma que a energia de um ser humano chegando ao nosso mundo, chegando à vida, né, que é o nascimento, a morte, ela tem todo esse simbolismo das etapas, né? Eu falo com uma certa visão espiritualista, porque é meu conceito religioso. Mas assim, é uma relação muito forte. Então, é difícil lidar. Imagino. Com essa situação. E se você não tiver muito atento, estiver muito em comunhão, você sofre, né? Não é incomum. Eu vi vários colegas sofrerem realmente e carregar. A gente brinca de arrastar a corrente mesmo sobre às vezes uma vítima não salva ou um número excessivo de mortes que você vê. Então é muito peculiar a profissão, né? Eu falo, às vezes, brinco com os médicos com quem a gente se relaciona sempre, né? São amigos, mesmo o bombeiro tem profissionais maravilhosos da área médica, o pessoal do GRAU, do Grupo de Resgate e Atendimento de Urgências, que faz o viés médico do sistema do resgate nosso, que a gente, às vezes, vai ver num único dia pessoas mortas que um médico mesmo, que a gente relaciona sempre Nunca com essa profissão, vida. que ele não vai ver a vida inteira, né? Você pegar numa única ocorrência, você pegar 200 óbitos, 180 óbitos, um Joelma, por exemplo, teve 189, um incidente desse com uma Boate Kiss, que vai ser 300 óbitos, jovens. Não é brincadeira. Então é uma gente energia... que tinha um futuro brilhante pela frente. Sim, aí você começa a ponderar tudo isso aí. Mas como eu acho que não existe coincidências, destinos e etc., essas palavras que a gente usa normalmente, que eu entendo como o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar embaixo, né? A gente tem que aceitar a nossa limitação, fazer o melhor, isso é o mais importante, mas entender que existe uma força maior, né? Se você não acreditar nisso, seja qualquer não dá nem para ser bombeiro, né? Não dá para ser bombeiro e não dá para você aceitar essas tragédias, esses grandes desencarnes coletivos e tudo mais, porque é muito doloroso. É muito doloroso. Agora, vamos voltar no seu trabalho que você está fazendo atualmente, que é muito importante as pessoas saberem sobre o trabalho que você faz de helicóptero. Como é que as pessoas vão contratar você? Como é que o que você vai oferecer de serviço nessa área para uma empresa? O trabalho no escritório hoje, que é uma atividade pós a minha aposentadoria, né? Eu não trabalhei na engenharia, nem na engenharia de segurança enquanto estive na ativa por uma questão de ética. Ele passa por, às vezes, projetos, né? Então, edificações que estão sendo construídas. Então, você elabora um projeto você concebe, né, todos aqueles itens necessários à legislação. São Paulo tem hoje, nós temos uma legislação federal que ela veio Pós-Joelma? Não, ela veio pós Boate Kiss, né? Então, eles chamam, inclusive, de Lei Kiss, né? Aqui em São Paulo, a evolução, ela veio a partir dessas duas tragédias, Andraus e Joelma, né? A gente tinha meramente um código de obra, um código de proteção contra incêndio muito incipiente, que foi evoluindo e hoje a gente tem uma das melhores legislações do mundo e é a melhor do Brasil, sem dúvida, mais exigente, tanto que parte ou totalmente, às vezes, a legislação de São Paulo ela está sendo adotada em 22 estados, ou seja, São Paulo foi realmente capitaneou aí, né? É protagonista nessa área de proteção contra incêndio. Foi protagonista nisso. Por causa desse laboratório, né? A gente teve muitos eventos. E na parte de helicóptero e aviação, você atende esse pessoal? Então, pois aí entra essa questão, desde da elaboração do projeto, do conceito do que é exigência, entender que cada um tem a sua peculiaridade, você tem o heliponto elevado, você tem o heliponto interno, você tem abastecimento, você tem área de mecânica, então tudo isso vai mexendo com as exigências e isso
está considerado no decreto. Então você aumenta os itens de proteção conforme a exigência, conforme carga de incêndio. Né? Se você pensar que alguns lugares você tem lá combustível de aviação que tem uma carga de incêndio altíssima, né? Você tem que fazer um sistema de proteção, às vezes fixo. Tudo isso é projeto, tá? Entendi. Aí, fora o projeto, você depois tem o trabalho das equipes para serem treinadas, obviamente, para fazer esses sistemas funcionarem, porque não está no dia a dia dessas pessoas, muitas vezes, né? Ou preparar bombeiros civis para essa finalidade. Era nisso que eu queria chegar, então. Sua empresa vai e ajuda as empresas a preparar seus funcionários, bombeiros civis, a combater o incêndio. Vocês fazem esse tipo de trabalho. Não só isso, como também dá a primeira resposta até nos atendimentos pré-hospitalares. Né? Entendendo que muitas vezes as pessoas falam é melhor não mexer na vítima, ou vítima de trauma, que é essa produzida por um acidente aeronáutico, ou por desaceleração, ou por qualquer coisa relacionada a essa emergência aeronáutica. Você, pelo menos, trabalhar os conceitos que são legais, aptos para o pessoal realizar, que é uma retirada rápida de vítima, que é um transporte, uma movimentação, são esses conceitos que podem fazer a diferença de você tirar uma vítima e ela sobreviver, né? Porque os conceitos de desencarceramento de vítima presa em ferragem, muitos deles foram levados também para esse salvamento ou por essa intervenção pré-hospitalar no ambiente também aeronáutico. Nós estamos com a presença do comandante Eduardo, ele é piloto comercial, e ele tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante. O bombeiro tem contato direto, ou na sua época tinha contato direto com a aeronave? Então, o bombeiro, aqui em São Paulo, o último aeroporto que tinha equipe de bombeiro militar era o Congonhas. Hoje foi entregue totalmente aos serviços dos bombeiros da Infraero, mas à época, e eu acredito que isso permaneça até hoje, não há contato direto do Corpo de Bombeiros com essa comunicação de piloto e torre, o que obviamente permitiria uma resposta muito mais rápida e adequada para um incidente de voo ou para um pouso de emergência que estivesse ocorrendo. Eu acho que pensar em que o bombeiro copie, óbvio, não é toda a comunicação de rotina, eu acho que ela é dispensável, absolutamente dispensável, né? Mas que nesse momento que haja uma solicitação de intervenção, que isso não fosse feito através de torre, senão vira aquela questão do telefone sem fio. Passa para a torre passa para alguém que liga para o bombeiro e que vai transmitir esses dados. Mas naquele momento, o bombeiro no aeroporto, ele tenha contato para saber exatamente o que está acontecendo e preparar as equipes, né? O trem de socorro, ele tem que ser sempre acionado proporcional ao tamanho da emergência que está se anunciando. Fala pra gente o contato da sua empresa. Qual que é o contato para quem quiser entrar em contato com vocês? Então, a Concel, que é a empresa hoje que eu dirijo, ela tem um site, é o www.concelseg.com.br, além do contato concelseg.eng.br, que é o domínio aí na área de engenharia, né? Do próprio site. Legal. Tá bom? Valmir, obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito. Foi um privilégio encontrá-lo. Meu amigo de mais de 40 anos, né? 73, a gente começou a escola junto. É um privilégio. Bom, gente? É um privilégio. Gente, obrigado. Fica com o Porta de Hangar, dá aquela badalada no sino do canal pra gente poder ter mais visualizações aqui. Obrigado a presença do comandante Eduardo. Um prazer, e do meu querido amigo Valdir Lopes. Valeu, até mais.